Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Como estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui das duas casas de Israel, parte 2, né? Eu gravei o primeiro vídeo lá e é uma coisa muito grande que falar sobre as duas casas de Israel é bastante coisa para poder a gente conseguir compreender mais ou menos, né? Depois Deus vai destrinchando, a gente vai tendo umas revelações, mas a princípio, para dar um start mesmo, de começar a entender as casas de Israel, tem que começar do jeito que abrange bastante, entendeu? Então, demora um pouco mesmo para muita coisa, né? Tem que ser colocada a princípio, você vê quanta coisa que tem, né? Então, para recapitular o que a gente viu no último vídeo que eu gravei, que é a parte 1, começa a falar sobre a formação do povo de Israel, né? Desde lá do tempo de Abraão, né? Então, Deus apareceu a Abraão, falou que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra e que na sua descendência seria como as estrelas do céu, apontando para o Israel espiritual e também como as areias da terra da praia do mar. Então, apontando para o povo carnal, né? A descendência carnal. Então depois vem Isaac também, né? Deus prometeu que de Isaac seria chamada a sua descendência, né? Então Isaac, Deus fez a mesma promessa que ele fez para Abraão, ele fez para Isaac. Depois de Isaac para Jacó, Deus fez a mesma promessa que ele fez para Abraão, ele fez para Jacó. Aí depois o povo vendeu José, né? Os 12 filhos de Jacó, né? Jacó tinha 12 filhos. E um desses filhos, que era José, foi vendido para os midianitas, que acabou indo parar no Egito. Depois de um certo tempo, teve fome na terra e tal, né? Muitos conhecem já essa passagem. E o povo de Israel, os filhos de Jacó, né? Que Deus mudou o nome dele para Israel. Os filhos de Jacó foram parar no Egito, né? E lá no Egito, Jacó conheceu José, né? Reconheceu, né? Que ele achava que teria morto, porque os outros irmãos dele mentiram para o pai. Aí Deus abençoou os filhos de José, né? Deu a primogenitura para Jacó, para Efraim, né? Na realidade, o primogênito de Jacó, né? De Israel, seria Rubens, mas ele profanou o leito de Jacó, deitando com a concubina, com a serva de Jacó, né? E isso ele profanou o leito de Jacó. Então, por isso ele foi deserdado. Jacó tirou a primogenitura que seria dele e deu para José, né? Para os filhos de José. No caso, os filhos de José deveriam ser Manassés, que geralmente a primogenitura ia para o mais velho, né? Para o primeiro que nascia. E Manassés foi o primeiro filho de José. O segundo foi Efraim. Mas Jacó, ao abençoar, ele propositalmente cruzou as mãos, ó, em formato de cruz, tá vendo? Ele cruzou as mãos e abençoou como primogênito a Efraim, né? E depois, você sabe, o povo ficou no Egito lá, né? 400 anos. Depois que o povo saiu do Egito, Deus tirou eles com uma asa de águia do Egito, levou para o deserto e provou eles durante 40 anos no deserto e tal. Uma boa parte do povo pereceu no deserto porque eles obedeceram a Deus, né? Depois que casaram com Deus lá no Monte Sinai, desobedeceram a Deus, traíram Deus, né? Com bezerro de ouro e tal, murmuraram no deserto, tudo. Aí Deus pegou e só deixou entrar na terra prometida os de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima morreram todos. Então os que tinham menos de 20 anos cresceram e entraram em Canaã, né? Através de Josué. Depois que Josué morreu, Josué que deu sequência no trabalho de Moisés. Só Caleb e Josué, dos que saíram do Egito, foi que entraram na terra prometida. Os outros todos pereceram, só entrou os de 20 anos para baixo, entendeu? Então, aí depois passou, o povo continuou fazendo o que não era bom aos olhos do Senhor e tal, e foi indo. Deus foi levantando os juízes e tal, para libertar o povo, e o povo sempre desobedecendo a Deus e tal, até chegar o tempo de Salomão, onde a terra teve um reinado, Salomão teve um reinado de paz, um excelente reinado, né? O único reinado de paz mesmo na terra foi o de Salomão. Só que no final Salomão também começou a se inclinar para outros deuses, devido às muitas mulheres que ele arrumou. Elas acabaram induzindo ele a adorar outros deuses. Ele passou a fazer as abominações ao Senhor também,
Aí o povo começou a regredir, né, de novo, começou a adorar a Deus, né, fazer coisas que eram maus lá do Senhor, e Deus se zangou, né? E Deus se zangou com o povo, já estava por aqui com o povo, e Deus se zangou e disse que ele ia dividir, né, o povo, que ele ia se dar carta de divórcio para o povo. E foi isso que Deus fez, deu carta de divórcio para o povo e dividiu as 12 tribos, né, que eram os 12 filhos de Jacó, formaram as 12 tribos de Israel. E Deus dividiu, depois que Salomão morreu, Deus dividiu, deixando 10 tribos com Efraim, e as outras duas ficou com Roboão, que era o filho de Salomão, né? Então as 10 tribos ficou com Jeroboão, né, que era um efraimita. Ele era o líder da cabeça de Efraim. Nota aí que eu te falei, né? Lá Jacó, ao abençoar, ele cruzou as mãos e deu a primogenitura para Efraim. E aqui na divisão Deus dá as 10 tribos, né? A maior parte Deus dá para Efraim, né? Então vamos começar aqui já ver o segundo vídeo, que até aqui foi mais ou menos o que aconteceu no vídeo passado. Os irmãos assistiram outro vídeo que vocês vão entender melhor, tá bom? Então a partir daqui, ó, vamos ler o texto aqui, ó. Em Oséias 1:4, né, está escrito que Deus mandou Oséias colocar em um dos filhos dele o nome de Jezreel, né, Jezreel quer dizer frutífero, né, duplamente frutífero. Então quer dizer, Jezreel está representando a casa de Efraim, né? No caso, quando Deus dividiu e deu as 10 tribos para Jeroboão, né, que era um efraimita, a partir dali Deus dividiu, ficou 10 tribos para o norte, né, e 2 tribos que foi Judá e Benjamim, né, ficaram correndo do sul. Então Deus dividiu, ó, Oséias 2:23, vamos ver o texto que está aqui, ó. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és meu Deus. Quando Deus deu carta de divórcio para Efraim não, para o povo de Israel, né, de modo geral, mas principalmente para as 2 tribos, para as 10 tribos, que seriam no caso as que é liderada por Jeroboão, que era um efraimita, Deus dividiu ali, e Deus, o objetivo dele era semear. Quando Deus dividiu, logo em seguida a Síria invadiu Israel e pegou e dividiu, espalhou o povo, começou a trazer pessoas pagãs para viver no meio do povo de Israel, e o povo de Israel se espalhou por outros lugares. Então Deus, na realidade, ele espalhou, ele semeou Israel entre as nações. Deus semeou Efraim entre as nações. E depois, como Judá nasceria Jesus de Judá, Deus não se divorciou de Judá naquele momento. Teve paciência com Judá até o nascimento de Cristo e a morte de Cristo. Depois ele também se divorciou de Judá, né? A gente vemos isso aí lá na destruição do templo. Então, no ano 70. Então, vamos ver aqui o que está escrito aqui, ó. Jeremias 31 ao 33, ó. Jeremias 31, do 31 ao 33, ó. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que vos tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito. Está vendo aqui? Não, Deus faria uma nova aliança com Israel, pode ver, com Israel e com a casa de Judá, ou seja, as 10 tribos e as 2 tribos, não conforme a aliança que ele fez lá quando tirou os do Egito. Qual aliança foi? O casamento. Deus tinha casado com o povo lá, tinha feito uma aliança lá, mas o povo quebrou, né? Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Ó, tá vendo? Desposado quer dizer casado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia, tá vendo aí? Então Deus está dizendo aqui que ele se separou, né? Mas ele ia juntar essas 12 tribos de novo em um só povo, né? Só que agora Deus ia formar um só povo, mas era o Israel espiritual, né? Tanto judeus como gentios, porque o povo das 10 tribos que ficou com Jeroboão, o efraimita,
Deus se divorciou. Se Deus se divorciou, eles deixaram de ser povo de Deus, passaram a ser gentios, né? E agora Deus ia unir de novo os gentios, né? Que entra todos os gentios de todos os povos da terra que crerem em Jesus, né? Que são os eleitos. Então todos esses gentios se juntariam e formariam um único povo, juntamente com os judeus que crerem também em Jesus, formasse o Israel espiritual. Não é aqueles judeus lá que negam Cristo, mas é os judeus que creem em Senhor Jesus, né? Que são os eleitos do Senhor. Então tanto os judeus como os gentios, agora que eram israelitas, mas se misturaram, virou tudo gentio. Então formarão um único povo. É aí que forma a igreja, né? Lógico, ela se selou mesmo na morte de Cristo e ainda vai se completar na volta dele, né? Daqui no final da grande tribulação. Mas Jesus ele fez foi selar aquela união, né? A nova aliança, né? Então essa aliança vem se desenvolvendo até o final agora, depois da grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar, arrebatar a igreja e ressuscitar os que morreram, aí forma realmente um único povo. Então a gente é o Israel de Deus, não tem essa de igreja ser uma coisa, Israel ser outra, não. Nós somos o Israel de Deus. Deus não trata a igreja como igreja, né? A igreja é o Israel de Deus, né? Então é o Israel de Deus espiritual, não aquele canal que negou, né, que Deus divorciou, mas é um povo novo, diferente. Após Jesus ter morrido, ele anulou a sentença de divórcio que havia contra o povo, e agora começaria a se formar um novo povo que foi unido em Cristo. Em Cristo se uniu tudo, só que não completou ainda. Vai completar essa união mesmo na volta do Senhor Jesus. Vamos continuar lendo aqui, ó. Romanos 9, 22 ao 26, ó. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Tá vendo aqui, ó? Somos nós. E quem também chamou, não só dentre os judeus, tá vendo aí, ó? Não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Tá vendo? Entre os judeus e entre os gentios, ele chamou um povo. Deus não tem dois povos, Deus não tem igreja e Israel. Deus tem só um povo. Então, chamou entre os gentios. Assim como também diz em Oséias 2:23, chamarei povo meu ao que não era meu povo. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. Quem não era meu povo? As 10 tribos. Porque as 10 tribos Deus divorciou, então deixaram de ser povo. Agora Deus vai chamar meu povo, que não era meu povo. Por quê? Eles vão passar a ser povo de Deus. Só que agora, espiritual, vai entrar só os eleitos, entendeu? E os eleitos, tanto dos judeus, né, da casa do Reino do Sul, como do Reino do Norte, né? Vai se juntar todos os gentios com mais eles lá e vão formar um único povo, né? Também? Romanos 7, 1, 3. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto que vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Tá vendo aí? Então, na realidade aqui, Jesus ele teve que morrer para poder esse povo poder ter comunhão com Deus Todo-Poderoso de novo, porque eles eram casados com Deus, eles adulteraram, né? E fazendo com que Deus se divorciasse deles. Depois que Deus se divorciou, eles não poderiam simplesmente voltar para Deus assim, não, arrependi, quero voltar para Deus, não. Existia uma sentença contra eles. Então, Deus, para fazer uma obra perfeita, Ele próprio morreu na cruz, né, o nosso Senhor, que fez essa promessa, que Deus fez essa aliança com o povo de Israel lá no Sinai, era o próprio Senhor Jesus. Só que lá ainda não tinha encarnado. Depois que ele encarnou, ele próprio morreu para anular a sentença de divórcio. Ele se divorciou do povo. Então anulou aquela sentença. Quando ele anulou aquela sentença, o povo pode se unir a ele de novo. Só que agora através da morte dele.
através da morte dele, todos podem se chegar a ele, todos os que são eleitos, que creem, já chegam a ele, morrendo também. Quando a gente chega, se recebe Jesus, a gente morre com Jesus, né? Todos nós morremos para o mundo, estamos vivendo uma vida com Deus, então nós não vamos mais ter aquela vida que a gente tinha de pecado, aquela vida promíscua, né? Agora a gente vai ter uma vida com o Senhor. Então, foi assim, a morte de Jesus trouxe essa união dessa forma, entendeu? É assim que se formou a igreja. Não é que é um povo lá que Jesus viveu, aqueles que criam em Jesus depois, não. Deus planejou tudo, está tudo planejado, desde lá do tempo de Adão. Vamos ver aqui, ó. Por causa dos adultérios cometidos por Israel e Judá, Deus se divorciou deles, e agora o Filho de Deus precisaria morrer para anular essa sentença de divórcio. Está vendo como eu disse para os irmãos? E assim casar-se de novo com as 12 tribos de Israel, agora com uma nova aliança, através de Jesus Cristo, unindo as 12 tribos, incluindo também agora os gentios, formando assim o Israel de Deus, ou seja, a igreja, a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela é formada por essas 10 tribos que Deus se divorciou dela, mas que depois, através da morte de Cristo, né, elas formariam um único povo e entrava nós também. Nós somos enxertados em Efraim. É através de Efraim que entram os gentios, porque Efraim se tornou gentil, né, por causa do divórcio que Deus deu para eles, da carta de divórcio que Deus deu para eles, né. E Judá, né, depois que Jesus nasceu, por causa dos pecados dele, Deus também tolerou, porque Jesus ia nascer da tribo de Judá. Depois que Jesus nasceu, fez a sua obra e morreu, né, aí Jesus pôde unir de novo essas duas casas. Só que agora são as duas que creem, que são os eleitos. Os judeus e gentios, né, israelitas, judeu e gentil, formarão um único povo e subirão da terra. Porque grande, né, é o dia de Jezreel, né, o dia que Deus semeia. Amém? Vamos lá, ó, Ezequiel 37, do 15 ao 19. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando lhe falarem aos filhos do povo, dizendo: não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, tuas companheiras, e o juntarei o pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e tornarão apenas um na minha mão. Tá vendo aí? Deus vai juntar pedaço de madeira de Efraim com de Judá, vai formar os dois, ó, através da cruz de Cristo, assim como Jacó fez lá, né? Ao abençoar Efraim, né, e colocar Efraim como primogênito, ele cruzou as mãos. Agora, através da cruz, Deus ia juntar os dois pedaços de madeira e formar um em Cristo. E em Cristo somos um, né? Não podemos achar que nós somos melhor do que os judeus lá, porque os judeus Deus rejeitou. Não, deles que são as promessas. Nós somos enxertados, nós éramos jambuzeiro, nós somos enxertados neles, né? Por isso não podemos se gloriar. Vamos ler mais aqui, ó. Hebreus 8, do 8 ao 10, ó. E de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu vos tomei pela mão para os conduzir até a terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhe imprimirei as minhas leis, também sobre o teu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tá vendo aí? Aquilo que eu já comentei, né? Deus, o povo não quis seguir nas leis do Senhor e perdeu ali, quebrou a aliança que eles tinham feito com Deus. Agora Deus fez uma nova aliança, formando um único povo, entendeu? Vamos lá de novo. Então, vamos ler aqui, Romanos 11, 15 e 26, ó. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida entre os mortos? E se foram santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade.
Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu sendo oliveira braba, né? Nós somos oliveira braba, fosses enxertado em meio deles e se tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Tá vendo? Jesus, ele veio de Judá, né? Jesus é um judeu. Como é que nós podemos se gloriar, achar que nós somos melhores que os judeus, né? Achar que os judeus é uma coisa, nós somos outra, que eles vão jogar, se Deus jogar isso tudo no inferno? Não. Deus vai formar um único povo, unindo as duas casas que o próprio Deus dividiu, entendeu? Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, é o nosso caso, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, os próprios judeus, né, se crerem no Senhor Jesus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó, a igreja, né, as impiedades. Então, irmãos, na realidade nós somos parte desse propósito de Deus, né? Deus se divorciou de Israel, mas Deus não se divorciou assim do nada, se divorciou e pronto, acabou, não. Deus se divorciou, mas Deus já tinha um propósito. Desde Abraão, Deus já estava falando para Abraão que ele teria descendência segundo as estrelas do céu, né? E a segunda a areia da praia do mar. As areias da praia do mar são as primícias de Deus, que Deus teria escolhido, né? As primícias carnais, né? Que Deus tinha escolhido para ser povo, para ser governo da terra. Só que eles rejeitaram essa aliança com Deus. Eles rejeitaram e Deus teve muita paciência. Até o tempo de Salomão, Deus tolerou os pecados deles e tal. Mas Deus, ele já tinha um propósito, que Deus sabia que esse povo não ia resistir, Deus não ia se reconciliar, né? Deus ia ter que dar casa de divórcio para eles. Aí Deus já tinha profetizado lá para Abraão com as estrelas do céu. A descendência de Abraão seria como as estrelas do céu também. As estrelas do céu apontam para a igreja, né? Para o Israel de Deus, né? Quando a gente fala igreja, os pré-tribulacionistas falam: é nós, os judeus que se danem, né? Não é assim. Deus não é assim que funciona. Aí Deus pegou as estrelas do céu, já tinham pessoas eleitas desde antes da fundação do mundo, que faziam parte desse povo, né? Que Deus ia juntar, né? Tinha em Israel, tinha lá no meio dos judeus, tinha eleito, no meio das nações tinha eleito. Quando Deus divorciou das 10 tribos, espalhou elas, semeou elas entre as nações através da invasão da Síria em Israel, né? E depois eles se espalharam e deixaram de ser povo de Deus. Deus se divorciou deles e deixou de ser povo de Deus. Passou a ser gentil, se misturaram com gentil, passaram a ser um com gentios. Então, depois Deus ia unir esse povo de volta através de Cristo, né? Ia unir esse povo, nós que era oliveira braba, jambuzeiro, nós fomos enxertados na verdadeira oliveira, ou seja, na raiz, né? Então a raiz é Cristo. Então, na realidade, o Israel de Deus, eles são os principais, na realidade, né? Mas eles rejeitaram. Então, através da rejeição deles, né, o endurecimento veio do coração deles, e Deus aproveitou na realidade era um plano de Deus, mas Deus pegou essa rejeição que Deus rejeitou e, através de Cristo, uniu de novo as pessoas que creem no Senhor Jesus. Não todos aqueles que creem no Senhor Jesus são um com Cristo, ou seja, são Israel de Deus. Quando tiver as passagens lá no Apocalipse, muita gente fala: porque ali é para o povo de Israel. Não é, Deus não tem duas igrejas, Deus só tem uma, Deus só tem um povo, né? E Deus não trata o povo dele de igreja, Deus trata o povo dele de Israel, né? Então sempre quando eles falam é o Israel de Deus. O Israel de Deus somos nós, né? Juntamente, juntios,
né? Judeus e gentios, formando um único povo, o povo eleito do Senhor, tá bem? Então, dê um like nesse vídeo se você gostou, né? Compartilhe para mais irmãos conhecerem a verdade da palavra, porque são ensinados nas igrejas aí muitas heresias, irmão. Muitas coisas eles ensinam na igreja aí, dizendo que a igreja é uma coisa, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e que quem vai ficar na grande tribulação é os judeus, para eles pagarem o pecado deles. Não é assim que é a palavra de Deus, irmãos. Toda a igreja vai estar, todo Israel de Deus vai estar na grande tribulação, né? Na metade da semana ele vai levar uma parte para o deserto e a outra parte, e aqueles que Deus escolher para ser as testemunhas e vão ficar nas cidades, vão ser mortas pelo anticristo. Então, não adianta a gente querer fugir disso, irmão. Eles estão ensinando muita heresia nas igrejas por causa dessas coisas. Dizer que Israel é uma coisa, que Judeu é outra. Então, quer dizer que nós é só o Novo Testamento, é só a Nova Aliança, só as cartas de Paulo, né, que serve para nós. O resto não serve para nós. Não é assim que funciona. A Bíblia, a palavra de Deus é toda, desde de Gênesis até o Apocalipse. Entendeu? Então Deus ele tem um propósito, desde Gênesis até aqui ele tem um propósito. O propósito de Deus está se cumprindo, está tudo alinhado, tudo. Não tem nada na palavra que está desalinhado, está em contradição, está tudo alinhado, né? Jesus só vai voltar depois da grande tribulação e vai arrebatar um único povo e vai ressuscitar também, né, os que já tiverem morrido. Um único povo. Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo, que é o Israel de Deus, ou seja, a igreja. Então, mas a igreja é formada de judeus e gentios, né? Não é só de gentios não, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos vocês, espero que os irmãos tenham gostado, compartilhe, tá bom, irmãos? Obrigado para aqueles irmãos que já estão se inscrevendo no canal, aqueles irmãos que estão dando like, continue dando like, se inscrevendo, irmão, continua compartilhando, irmão, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Eu sei que às vezes a gente não consegue explicar de uma forma que todo mundo entenda, mas eu tenho certeza que aqueles que se empenhar para entender, vai conseguir entender essa palavra, tá bom, irmãos? Deus abençoe grandemente a todos, em nome do Senhor Jesus.